essa patifaria cebosa, quem defende um lixo de um livro desse, não tem vergonha na cara. Senhor presidente, pediram, e eu respeito a posição de Vossa Excelência, de retirar palavras de baixo calão que foram ditas pelo deputado Camporeso, que realmente não são palavras que cabem aqui dessa tribuna. Mas por que essas mesmas palavras podem ser lidas no ambiente de sala de aula? Pelo mesmo artigo 83, que esta fala inteira, ela seja retirada dos anais desta casa. Esse livro aqui, ele foi proibido em alguns estados, como Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás. Por qual motivo esse livro foi proibido lá? Mas, contra essa posição, veio o governo do PT, o governo federal, e falou que não apenas esse livro deve estar disponível para os alunos, como muito mais do que isso. Segundo o governo federal, o livro deve fazer parte do PNLD, que é o Plano Nacional do Livro e do Material Didático. Esse livro foi apresentado para jovens de 14 a 17 anos. Olha a idade das pessoas que estão sendo apresentadas a esse conteúdo aqui, que para mim fere frontalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente no seu segundo artigo, que fala dos pilares do ECA, que é a proteção do desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social dos nossos jovens. Agora, já que o governo Lula, e eu vou ter a satisfação de falar isso aqui na tribuna, para que qualquer petista possa defender essa postura do governo que eles tanto amam. Já que o governo Lula falou que isso aqui não é pornografia literária, que não tem problema, certamente a TV Assembleia e a Assembleia de Minas Gerais não vai me punir apenas por ler o livro para jovens de 14 a 17 anos que o governo federal defende. Então, para você que está assistindo a TV Assembleia agora, eu vou dar a oportunidade de você tirar o seu filho aí da frente da televisão. Quem tem menos de 18 anos, você vai ter a oportunidade de sair antes que eu leia. As palavras não são minhas, as palavras estão aqui no livro. Eu lamento ter que ler essa patifaria cebosa que tem nesse livro aqui, mas eu vou ler com a palavra deles, tá bom? Então, não são palavras minhas. Já tirou o filho da frente da TV? Essa é a oportunidade que você tem. Página 25. Aos 10 anos, você ainda não mas nas primeiras vezes que se você não fazia ideia de que essa prática seria sua companheira de solidão. Página 29. Enquanto isso, a Juliana, por sua vez, era bombardeada pelas primas e amigas, que nunca tiveram um namorado negro. E então, como ele tem pegada mesmo, como dizem dos negros? E o dele é grande? Um pouco mais abaixo. E não demorou muito para que aquela história de raça fosse para a cama junto com vocês, pois a diferença de cor, que antes era algo bonito, delicado e político, agora passou a excitá-los. Vem, minha branquinha, vem, meu negão, chupa a tua branquinha, chupa o teu nego. Adoro branca, adoro preto. E de repente, vocês... Governo federal do PT, tem mais, para crianças de 14 a 17 anos. Página 54. Minha mãe estava com 13 anos, quando escutou um homem que tinha idade para ser seu avô, dizer que ela era uma mulatinha muito gostosa. Isso aqui é uma cena de pedofilia, tá? Página 63. Alguns iam nadar no rio, outros na cachoeira, e havia ainda os que buscavam diversão num baseado ou em cocaína, incitando drogas para as crianças. Vamos além, eles acham que isso aqui não fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamam isso de obra premiada da literatura, é o prêmio Jabuti, mas está cheio de jabuti dentro do livro. Página 100. Depois, pegando uma lata de cerveja, ele deu uma boa olhada na minha mãe e perguntou onde ela havia aprendido aquilo. Aprendido o quê? Ela perguntou. Aprendido como uma p... Ele disse, porque nunca vi uma moça virgem daquele jeito na cama, mexer daquele jeito. Onde você aprendeu isso, sua p... Meu pai bem que me avisou que as pretas não prestam. Ô governo do PT, ô governo do PT. Página 126. Acho que o afeto da minha mãe me fez esconder as coisas, porque nunca disse a ela sobre a primeira vez que fumei maconha. Patifaria, canalice.
Quem defende um lixo de um livro desse não tem vergonha na cara de colocar um conteúdo tão abusivo contra crianças de 14 a 17 anos. E aí me vem defender, fala que eu estou atacando as crianças. Olha só o que o Estado de Minas fez. O jornal Estado de Minas publicou o seguinte: pedido de proibição de livro vira disputa entre deputados. Então pega a declaração da deputada Beatriz Cerqueira, que eu vou citar o nome dela, está aqui de frente para mim, ela vai ter oportunidade de falar que eu estou errado aqui agora, pedindo direito de resposta se quiser. Pegou a declaração dela que falou o seguinte, 80% de declaração dela e 10% para mim de uma citação que eu não fui nem procurado. Ela escreveu o seguinte: há uma legislação que precisa ser cumprida quando tem violência contra a escola e contra profissionais de educação. Eu, por denunciar isso, estou sendo chamado de violento. Tadinha da professora, ela é um anjo que passou isso para as crianças. Disso que se trata, a professora e as escolas são vítimas de uma grave campanha de ódio e violência. Por quê? Grave campanha de ódio? Porque eu fico indignado? Porque eu falo que isso aqui é pornografia infantil? Porque eu falo grosso, enquanto a pessoa vem aqui com aquele tonzinho do Satanás. Ai, gente, olha, o deputado Caporeso está sendo violento contra as professoras. Espera um pouquinho, por que essa professora, além de passar isso, falou para os alunos não comentarem com os pais? Os alunos não deveriam falar com os pais a respeito disso daqui. É mole um negócio desse? Por que será que não pode falar? Porque isso é uma pouca vergonha. E aí, seguiu. Vou abrir aspas para a deputada petista de novo. É muito grave esse processo de criminalização da profissão docente e esse discurso de ódio contra a escola, porque esses procedimentos potencializam esses ataques contra as escolas que vira e mexe nós temos lidado. É a mesma pessoa que recentemente perdeu um processo para mim na justiça por me acusar de violência política de gênero, porque é assim, se eu discordo da deputada, como ela é do sexo feminino, logo eu estou praticando violência de gênero. Esqueçam que está nesse livro aqui. Esqueça que esse livro, que é pornografia literária, defendido por esse lixo, esse câncer de partido chamado PT, que é a decadência total da educação no Brasil, o que ele está defendendo. Esqueça isso. Se eu estou discordando de uma mulher, então eu devo ser intolerante. Podem ter certeza. Se fosse qualquer deputado aqui, eu ia me posicionar contra do mesmo jeito, porque eu não tenho espírito de covardia. Eu vou apresentar ao Ministério Público uma ação cobrando satisfação a respeito disso, porque se o governo federal só tem gente pervertida sexualmente, que não respeita as nossas crianças, nós ainda temos um Estatuto da Criança e do Adolescente nesse país. E eu, como pai, tenho o dever de protegê-las. Sou muito mais apegado ao meu dever como pai do que ao meu cargo de deputado. Se pensa que vai me calar com o processo, está caindo do cavalo, porque não vai. Eu fico com a pureza das nossas crianças. A professora que defende isso, o lugar dela não deveria ser numa sala de aula, deveria ser num lupanar, tá bom? E eu quero saber se ainda existe governador em Minas Gerais, governador Romeu Zema. Tem muito tempo que esse escândalo na escola estadual de Joatuba estourou, já saiu até na mídia. Nós temos três governadores que tomaram posição. Eu quero perguntar para o senhor, quando é que o senhor vai tomar posição? Eu quero acreditar que o senhor vai cumprir a sua palavra, a sua promessa de campanha, de proteger as nossas crianças em sala de aula, promessa essa que eu também fiz e estou cumprindo agora, e eu espero sinceramente poder contar com o teu apoio nessa pauta aqui, e que o senhor pare desse silêncio conivente. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais.